Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Hoje nós damos seguimento ao nosso curso. Deixa eu tirar o retorno aqui. Pronto. Ao nosso curso sobre textos sagrados na história. Textos sagrados na história da humanidade, oralidade e escrita. É o curso... Está aqui do lado do nosso professor Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor de sempre. E estamos juntos já há 2 anos. Mais de 2 anos, né, Pedro? Desde janeiro de 2019. Espera aí, deixa eu abrir o microfone do Pedro aqui. Mais de 2 anos. Opa, espera lá. A gente tá brincando. Eu abro, aí ele fecha, Abre e fecha, abre e fecha. Boa tarde, Mauro. Boa tarde à comunidade, a quem nos acompanha. Que alegria grande. Há 2 anos e meio. A gente começou em janeiro de 19. É isso aí, é isso aí. Não tinha nem pandemia ainda. Não, era outro tempo. Era alguma coisa que a gente costumava chamar de normal, né? É isso. E reclamava. Então é isso. Desde janeiro... Com razões. Agora com mais razão ainda. Desde janeiro de 2019, nós temos Pedro Lima Vasconcelos como professor aqui no canal Paz e Bem. Nosso curso inaugural, um curso histórico, fez história, né, no canal Paz e Bem, na história do país, inclusive. Né, com a contribuição do Pedro, se inseriu na história do país, porque despertou Lula para a história de Canudos. Né, Lula mergulhou na história de Canudos, depois pediu, e a gente atendeu, um curso sobre a história do Brasil contada do ponto de vista de seu povo, a história das lutas populares do povo brasileiro, especialmente aquelas lutas vincadas, né, as lutas marcadas pela fé do povo pobre desse país. Aí depois falamos do Islã, depois falamos de evangelhos, agora estamos aqui nessa jornada que promete ser a mais extensa das jornadas sobre textos sagrados na história. Continuamos hoje com Índia. Damos seguimento hoje à aula sobre os Vedas, iniciada na semana passada. Aula de número 15 deste curso de Pedro Lima Vasconcelos. É isso aí, né, Pedro? Vamos lá. Vamos em frente. Vamos... Por favor. Não, é perguntar só se posso saudar a turma que já chegou aqui para a sala de aula, e aí na sequência começamos. A gente está com esse probleminha, como está dando eco, está dando um retorno quando nós falamos, então tem que fechar o microfone, isso fica parecendo conversa de doido, de rádio, mas a gente vai se ajeitando aqui. Mas, quem chegou primeiro na sala de aula hoje foi sua irmã, Maria de Fátima Lima Vasconcelos, grande. Beijo para minha irmã. Tá aqui, ó. Aparecida Menezes, boa tarde aos nossos mestres de comunidade. CEBI Londrina, Centro de Estudos Bíblicos, uma iniciativa dentro do espectro do cristianismo, né, de mais de 40 anos de idade, né, que junta católicos, junta protestantes, evangélicos, junta gente de vários caminhos no interior do cristianismo. Maria Isabel Marques está aqui com a gente. Boa tarde, colega da comunidade. Chegamos cedo. Deixa eu ver que hora ela chegou. Nossa, ela chegou super cedo. 4h29 da tarde. Nós estamos falando hoje, 21 de junho de 2021, agora 5h08. Né? Nosso curso, como todo mundo sabe já, toda segunda-feira, 5h da tarde, ao vivo. Estreia uma nova aula aqui no canal Paz e Bem, e ela estreia na Pós TV 247 aos domingos, às 7h da manhã. Glória Carneiro aqui com a gente também, saudando você. Que bom que você está aqui para assistir ao vivo. Josenira Gonçalves com a gente toda semana. Maria de Lourdes Gonçalves, Terezinha Casimiro Albuquerque, a Ivone Marinho também com a gente. Nossa, a Ivone desde o comecinho com a gente. Conhecemos ela lá em Recife. Grande figura. E ela já está se recuperando da Covid aqui. Foi leve os sintomas, apesar da idade, já tinha tomado a vacina. É isso aí. A chance de pegar Covid, né? Quem toma a vacina não é que fique imune, não vai pegar Covid. Pode pegar,
Mas a ideia da vacina é fazer a proteção para que você não evolua para um caso grave, né? Que é o que aconteceu aqui com a Ivone, com a Terezinha, coisa boa. Né? Saudando a boa recuperação dela. Arimateia Moraes, Cristiano Aparecido dos Santos, outro que é do CEBI, lá de Morungaba, interior de São Paulo. Ângela Maria Braga Ezequiel André, saúda todo mundo aqui. Regina Azevedo, ela que fala de Coatis, na verdade, lá no Rio de Janeiro. Nossa Cássia Greco, grande figura aqui da comunidade, colaboradora do canal Paz e Bem, fundamental a presença dela aqui com a gente. A Cândido também manda boa tarde. Se chegou a Cássia Greco, chegou também o Antônio Inácio Greco, nosso escriba, como se diz, adelante e hacia arriba. Ele que é responsável pela transcrição das aulas, ele já está preparando os escritos, o livro que será resultante desse nosso curso. João Carlos Cardoso, mandando boa tarde, Pedrinho. Então, tem intimidade para chamar de Pedrinho. Pedro Selomar Sen, lá... Hã? É do CEBI, do Espírito Santo. Morou em São Paulo há muito tempo. Grande abraço, João. Legal. Pedro Selomar Sen, da terra de fundação do MST, Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Afonso Bento, Ana Prado, Josi Negreiras, nossa fundamental aqui no canal Paz e Bem. Ela que... ela é uma espécie de anfitriã aqui do canal Paz e Bem. Fátima Cabral, Rita Celeste Cunha, Diego Irsigler. Sou a voz Sigler, irmã do Dudu, e professor Faustino Teixeira. Que legal, ela deve estar usando outro perfil. Muito legal, muito bem chegada. E ela diz aqui, muito interessante os Vedas. Carmen Provoleri, lá de Niterói, a Aglaé Lúcia, dizendo que esse aqui é o canal mais interessante. Muito obrigado pela delicadeza. Anitta Lúcia, a Silvia, Maria Tex. Gente, vamos chegando, senão a aula não começa. Vamos chegando, sentando. Toma seu lugar aí na sala de aula. Sentamos em roda, tá? Não é fileira, não. Vamos embora. Pedro, aula de número 15 do seu curso. Vamos embora. Então vamos. Eu liguei o microfone, Mauro. Liguei, né? Perfeito. Então, vamos lá. Hoje eu gostaria de me deter com vocês sobre um texto dos Vedas, talvez um dos textos mais contundentes, mais poderosos. O Inácio, nosso escriba, eu troquei uma mensagem com ele agora há pouco, ele diz um texto pujante. Efetivamente, texto muito, ou como diria você, né, Mauro? Um texto impactante. Na cultura, no mundo védico e na cultura indiana que bebe, né, dessa fonte que tem aí tantos séculos de existência, 3 milênios, por aí, né? Então, vamos tomar o nosso tempo pela leitura comentada deste hino, de mais um hino, lamentando, Mauro, que a gente depois tenha que avançar, né? Porque senão o nosso percurso, em vez de 2 anos, vai durar 3, 4, né? Porque os Vedas são o coração da literatura religiosa na Índia, mas não são tudo, né? Então, vamos tomar este hino de hoje como mais uma ilustração deste imenso, né, conteúdo, desta imensa coletânea. A gente falava na semana passada, né, 1028 hinos, né, constituindo as 4 coleções englobadas sob este nome, né, dos Vedas. Ora, antes de entrar no texto, ainda coloco algumas observações, né, que nos ajudem a mergulhar, a se inserir melhor, né, neste universo tão diferente, acredito que para grande parte, se não para todo mundo aqui da comunidade, a começar de mim, né, um universo
de referências tão distinto, né, daquele que a gente tem costumeiramente, né? Então, é sempre muito importante esse cuidado, né, na hora de abordar um produto milenar, várias vezes milenar, e de outra proveniência que não aquela na qual cada qual de nós se formou, né? Então, lembrar que estes Vedas tiveram uma história que precedeu a escrita, né? A escrita era alguma coisa, inclusive, estranha ao universo védico na sua constituição. Eu achei uma expressão, Mauro, muito interessante para caracterizar a força do oral, a força do performático, a força do declamado, né? No que diz respeito aos Vedas. Um mestre dizia para o seu aluno, né, que estava estudando os Vedas, que estava memorizando os Vedas, enfim, a gente falou disso também, né, na memorização dos Vedas. Então, um mestre dizia para o seu aluno: você não deve recitar o Veda depois de ter comido carne, ou ter visto sangue, ou ter mantido relações sexuais, ou praticado a escrita. Quatro ações, 4 atividades, né, que, segundo esse mestre, né, comprometeriam o estado ideal, né, para a récita dos Vedas. Né? Então, a récita dos Vedas, absolutamente fundamental, deixando em espaço absolutamente secundário a leitura dos Vedas. E colonizadores ocidentais que chegaram à Índia, né, a gente sabe da dominação inglesa, né, que se estabeleceu lá, mas ocidentais que chegaram lá, europeus que chegaram lá, estranharam, mas vocês não têm um livro? Vocês não têm um livro sagrado? Eles queriam alguma coisa que pudesse ser equiparado à Bíblia. E um mestre, interrogado por um desses europeus, disse: não, a nossa religião está na vida, não está no livro. Ele estranhou, né, essa reivindicação pelo objeto livro. Então, tudo isso para chamar a atenção para a importância da performance dos Vedas, caracterizando o espírito desta coletânea de hinos, né, na vida social, religiosa do povo hindu. E uma performance, né, então, acompanhada, né, o que se constituía não só da entonação, mas também da gestualidade adequada. Né? Tudo isso tem um papel, continua a ter um papel muito importante, né, nesse universo, né, que bebe dos Vedas há 3.000 anos. Uma outra coisa importante, acredito que eu já tenha mencionado, talvez lá na introdução, Mauro, mas não custa trazer agora, né? Os Vedas, eles foram elaborados nessa oralidade, né, a que eu fiz referência, e foram elaborados no sânscrito. E o sânscrito é uma língua que hoje não se fala, né? Mas o importante não é tanto o sentido do texto do ponto de vista semântico, da significação que as palavras têm, que as frases têm, que os versos têm, né? Há uma prioridade da sonoridade sobre a significação.
mais do que a interpretação das palavras, e eu não estou dizendo que elas não sejam, que a interpretação não seja importante, mas mais importante do que isso é o efeito que o som desta récita, que carrega algo de enigmático, de misterioso, é capaz de produzir em quem recita e em quem escuta a récita. Então, há um estudioso que diz, referindo-se aos Vedas e a esse efeito performático, né, que os Vedas produzem, ele diz, os mantras, a palavra que justamente vem desse universo, né? Os mantras não significam nada no sentido semântico e etimológico convencionais. Não significam nada porque significam tudo. Né? Então, é importante levar em consideração que a força que o texto produz, né, ultrapassa enormemente aquilo que nós, por exemplo, aqui neste percurso que estamos fazendo, temos condições de realizar pela leitura, pelo comentário. Né? Isso também acontece. Isso também, por exemplo, esse hino do qual vamos tratar, ele foi objeto de muitos comentários, de muitas reflexões, muitas ponderações no decorrer da tradição, da história, da religião, da sociedade na Índia. Mas não é aí que se encontra, que se localiza o fundamental para a comunidade religiosa. Então, é bom que isso fique assentado aqui. Né? Antes que a gente dê o passo, vamos fazê-lo agora, né, ao encontro de mais um destes hinos constitutivos dos Vedas e, mais especificamente, do livro Veda por excelência, o livro védico por excelência, que é o Rigveda, né, do qual já falamos alguma coisa na semana passada. Falávamos que este livro ele é dividido em 10 mandalas, 10 sessões. O texto que a gente comentava na semana passada era da sessão 10, e este também, que nos deverá tomar a atenção hoje, também é da mandala 10. Então, trata-se do Rigveda mandala 10, hino de número 90. Bem, este hino, Mauro, comunidade, ele põe em cena uma figura grandiosa, uma figura portentosa, que é justamente representada, né, Mauro, naquela imagem que você tão adequadamente escolheu como capa para o nosso encontro de hoje. Há uma figura masculina de nome Purusha, ou Purusa. Uma figura efetivamente portentosa, e a gravura que temos aí, né, indica as suas múltiplas faces, uma grande quantidade de mãos, né, a gente pode ver aí. Justamente o texto vai começar com esta figura, mas se trata de uma figura humana, figura de um homem, e aqui estou falando homem, sexo masculino. O poema gira todo ele em torno desta figura, desta personagem mitológica. Mauro, você tirou a imagem, mas talvez se você puder colocar novamente, por favor, só para as pessoas atentarem a um outro detalhe, que é o fato de que as partes da figura aparecem com detalhes diferentes. Na gravura, isso fica mais evidente quando nós olhamos a cor das pernas.
Então, fato de que desde a cintura, né, até as pernas, né, você tem essa coloração verde. Então, que partes do corpo apareçam diferenciadas, né, na imagem, isso tem a sua importância, a gente vai poder ver. Eu quis apenas destacar enquanto temos a imagem aí, né, disponível para a nossa apreciação. E se o pessoal entrar na internet e procurar outras imagens, né, Mauro, vai encontrar, você mesmo encontrou ainda outras, destacando também essa multiplicidade de expressões, né, que caracterizam o Purusha e as partes que o constituem. Em alguns textos, Mauro, esse hino, Rigveda, Mandala 10, número 90, este hino, veja, essa imagem é muito bonita também, né? Muito bonita. Tem um certo trabalhinho aqui entre tirar uma, colocar outra, tal, por isso demora um pouco. Claro, claro. Mas o pessoal depois vai procurar e vai encontrar uma infinidade de tantas outras, né? Então, uma imagem que se desdobra, né, em múltiplos rostos, várias mãos. Justamente o poema apresenta a figura dizendo isso, que Purusha tinha 1000 cabeças, 1000 olhos, 1000 pés. Né? Bem, eu ia dizendo, né, alguma coisa que caracteriza esse texto, esse hino. Deixe-me voltar à observação. Esta figura, Mauro, ela costuma ser chamada também, ou caracterizada, ou mostrada como o homem primordial. Estamos falando justamente de homem no sexo masculino, insisto. Mas o homem primordial, o homem que está na origem. E na origem de quê, Mauro? Na origem de tudo. A gente vai ver depois, na segunda estrofe do hino, são 16 estrofes, o hino vai dizer que este homem, Purusha, é este tudo de tudo. Ou seja, ele é uma figura, Mauro, a qual tudo que existe deve sua existência. Isso que você nos disponibiliza aí é a primeira estrofe. Isso. O pessoal já pode tomar contato ali. Né? 1000 cabeças tinha Purusha, com 1000 olhos, 1000 pés, abrangendo a terra por todos os lados. Ele a excedeu em 10 dedos de largura. A ideia para falar de uma amplitude de Purusha que vai além, inclusive, dos limites da própria terra. Né? Então, e aí vem a segunda estrofe. Né? O homem, de fato, Purusha, homem, é este tudo de tudo que tem sido e a totalidade do que vai ser. Né? Então, o texto sugere, mais do que dizer, né, Mauro? Porque nós estamos aqui no terreno daquilo que eu dizia antes, mais importante que o conteúdo material do texto, digamos assim, é aquilo que ele sugere. Então, tudo deriva de Purusha. Mas não é que tudo deriva de Purusha porque Purusha é o agente produtor de tudo. Não. Aquilo que constitui Purusha constitui tudo. Em outras palavras, Mauro, este texto ele é um exemplo eloquente, grandemente ilustrativo
de um modelo de concepção da origem do cosmos. Lembra que semana passada a gente tratou de um outro relato, né, sobre a origem do cosmos, que terminava justamente dizendo só o grande uno que está lá no alto é que sabe, ou talvez ele não saiba, né? Aqui a gente tem uma apresentação muito mais assertiva, muito mais contundente, uma apresentação muito mais afirmativa de um processo pelo qual tudo veio a existir. E tudo veio a existir, Mauro, do próprio Purusha. Não apenas da sua ação, mas dele próprio. Dele próprio. Ou seja, este mito, ele apresenta, ele ilustra, eu ia dizendo isso, ele ilustra uma certa maneira de conceber a origem do mundo, que os estudiosos chamam de origem por desmembramento. A gente vai ver, o relato do hino vai mostrar isso, de maneira absolutamente dramática. Né? Como é que das partes constitutivas de Purusha, se é que a gente pode dizer assim, derivarão todos os elementos que constituem o universo no qual aquelas pessoas estão inseridas e do qual fazem parte. E nesse sentido, Mauro, é muito significativo que o universo seja concebido neste hino como derivado de um homem. Aqui importa menos o gênero, mas que o universo seja visto como derivado de uma figura humana. Uma figura humana do sexo masculino. Por que eu estou insistindo nisso, Mauro? Porque nós, principalmente no mundo dito ocidental, herdeiro da modernidade científica, nós aprendemos na escola a olhar o universo, a natureza, os elementos que constituem o habitat no qual nos encontramos, como realidades objetivas. E quando se pergunta, mas o que é uma realidade objetiva? Ah, sim, uma realidade objetiva é aquela que não deve a sua existência à ação humana. É algo que eventualmente existe antes do ser humano e sobrevive ao próprio ser humano. Então, um astro, um planeta, uma estrela, uma pedra, um mineral, nada disso deve a sua existência, dentro desta lógica, né, à ação humana. Mas este é um modo de ver as coisas baseado num pressuposto, não vamos entrar aqui nos detalhes, não, senão a gente se desvia muito aqui do propósito. Um ponto de partida tem muito a ver com a filosofia do francês lá, o René Descartes, que separa o sujeito do objeto, isola o objeto do sujeito, né, e afirma a existência do objeto independentemente da existência do sujeito. Ou pelo menos a partir do pensamento de Descartes se estabelece essa cisão de maneira assim contundente. Ora, no mundo das religiões, tudo é perpassado do humano. Tudo está estabelecido na conexão com o humano. Afinal de contas, é o ser humano que olha para esses dados, é o ser humano que os nomeia, é o ser humano que lhes atribui significado, que lhes reconhece maior ou menor relevância, lhes atribui valor de bem, de mal, de certo, de errado,
correto, incorreto e assim por diante. Essa atribuição de valores é própria do humano. Então, e esta é uma característica fundamental dos textos religiosos, da dinâmica religiosa, e dos textos míticos, em particular. E nós estamos lidando com mitos aí o tempo todo, né? No nosso percurso aqui. Então, é muito sugestivo que o mundo seja pensado, todo o mundo, todo o universo, ele seja pensado a partir de um homem, este homem primordial. É o ser humano que está olhando para o mundo. É o ser humano que está atribuindo sentido ao mundo. É o ser humano que está atribuindo sentido à sua presença no mundo, à sua interação com ele. Esse me parece um ponto importante. E naquele trabalho do Panikkar, que a gente citou semana passada, ele desenvolve muito essa ideia. Não é tanto a ideia do ser humano como o centro da criação, né, ou acima da criação, nada disso. É o reconhecimento de que na produção e na récita do hino está em jogo, está na cena, o ser humano. E o mundo ao qual ele está remetido é um mundo concebido por ele, tal qual concebido por ele. Não sei se a ideia ficou suficientemente clara, mas ela me parece importante. O texto não está nem um pouco preocupado com uma suposta objetividade na criação, ou para pensar o surgimento, a formação, a instituição do mundo tal qual este mundo se apresenta e é experimentado pelos seres humanos, de maneira geral. Bem, Mauro, feita essa observação, vamos chegando ao hino. Eu dizia antes, ele tem 16 estrofes. 4 versos. Cada uma. E a gente poderia dizer, de maneira geral, que temos 4 partes fundamentais. A estrutura do hino é feita em 4 partes. Então, nas 5 primeiras estrofes, a gente tem o que eu chamei aqui de apresentação de Purusha. Quem é esta figura? Eu espero que as pessoas que nos estão acompanhando estejam curiosas em tomar contato com mais detalhes a seu respeito. Né? Então, quem é? Quem é Purusha? Depois, nas estrofes, a partir da sexta, quer dizer, a sexta e a sétima, a gente tem um momento dramático. Dramático. Nós vamos ler depois o hino no seu todo, né? Mas para a gente ter a ideia geral da estrutura, a gente tem Purusha que é sacrificado. Então, o sacrifício de Purusha, daí. Quando os deuses realizaram o sacrifício usando o homem é Purusha. Sempre que apareceu o homem aí, é Purusha. Então, há um rito de sacrifício ao qual Purusha é submetido. A partir da estrofe 8, então, a gente terá os efeitos do sacrifício. Então, na estrofe 9, por exemplo, se diz: a partir deste sacrifício plenamente realizado, nasceu isso, veio aquilo, nasceu isso, veio mais aquilo, nasceu isso, veio mais aquilo.
E não só Purusha foi sacrificado, mas ele foi dividido. Ele foi dividido. Está lá na estrofe 11. E em quantas partes ele foi dividido? Bem, das partes de Purusha também emergem outros elementos fundamentais na constituição deste mundo no qual vivem, né, estas comunidades humanas. Até a estrofe 14. E, finalmente, nas duas últimas estrofes, 15 e 16, a gente tem como que uma recapitulação, dando conta de que, efetivamente, o sacrifício foi realizado a contento, e principalmente os efeitos deste sacrifício, desta imolação de Purusha, os efeitos tinham sido alcançados. Os desdobramentos deste sacrifício tinham sido levados a cabo. Então, apresentação de Purusha, sacrifício de Purusha, os efeitos do sacrifício de Purusha e o arremate, né? A conclusão, dando conta de que aquilo que quer dizer, este ato sacrificial, né, ele foi bem sucedido, e dele derivou este mundo no qual nós humanos nos encontramos e do qual fazemos parte. Já vamos passar a leitura, Mauro. Mas antes de entrar a essa leitura, é um texto muito complexo. A gente não terá condições aqui de dar conta de todos os detalhes, né? Mas vale acentuar um outro elemento muito importante, em particular para este hino. Já disse aqui, nós estamos diante de um texto mítico. O texto mítico, ele é visto, o mito, ele é visto como portador de uma capacidade significativa, um poder de atribuição de sentido para as experiências humanas, né? que não deve ser perdido, que não deve ser ignorado. Principalmente, Mauro, porque a palavra mito, na nossa cultura, ela está muito corroída no seu sentido. Mesmo no mundo acadêmico, se costuma usar a palavra mito, não é, para dizer de alguma coisa que não é confiável, que não é digno de crédito. Não, isso não é verdade, não, isso é mito. Não é? Muitas vezes se costuma usar a palavra, né, mesmo costumeiramente, ou melhor, cotidianamente, né, com essa acepção. Mas vejam, por exemplo, quando a tropa que ainda adere a esse político assentado no Palácio do Planalto o chama de mito, que força isso tem? Que significação isso tem? Algo que transcende a pessoa física, né? É o valor que essas pessoas atribuem a essa figura execrável, mas é justamente por isso que ela tem a força que tem, ainda tem, sabemos que tem, né? Então, mito é algo que tem uma força, eu ia dizer, de instituição do mundo humano. Seja de modo geral, seja em suas peculiaridades. Não podemos ignorar que os textos religiosos,
eles se articulam numa lógica fundamentalmente mítica. A credibilidade do mito não está na fatualidade do que ele descreve. Não sei se estão me fazendo entender, Mauro. Qualquer coisa, você proteste aqui, ou se a turma estiver colocando alguma questão aí em relação a isso, é bom, porque esse é um ponto importante. A validade do mito não está na fatualidade do que ele descreve, mas no poder de produzir sentido sobre experiências marcantes, experiências desafiadoras, né, situações extremas, né, que nós experimentamos ao longo da existência. Os textos religiosos, eles são fundamentalmente textos míticos. Então, o valor deles, vou insistir na ideia, está no seu poder de invenção. São palavras feitas narração que instituem algo. E este algo, portanto, que acomete a experiência humana, chega aos humanos não apenas naquela objetividade típica da lógica cartesiana, chega impregnada de sentido. Então, para pegar um exemplo do mundo cristão, um exemplo bem básico, e a gente volta para o texto texto védico, né? Quando lá no livro do Gênesis, texto judaico assumido também no cristianismo, né, se diz da submissão da mulher ao homem por obra lá por obra da serpente, né, depois que o primeiro casal ingere o fruto proibido, né? Então o texto diz lá: você estará sujeita ao seu marido e ele vai dominá-la. Nós que somos herdeiras de uma tradição em que o cristianismo tem um papel tão importante, né, Mauro? A gente sabe o efeito de um texto como esse, né, para justamente estabelecer ou para sustentar a lógica do patriarcado. Mas mais do que isso, Mauro, o mito, ele não apenas sustenta a lógica do patriarcado, ele funda a tradição do patriarcado. O texto mítico, ele é visto como o originador daquilo a que ele se refere. Então, quando lá, nesse texto do Gênesis, a divindade diz, né, tu estarás sujeita ao teu marido e ele te dominará, ele vai dominar você. Isso, do ponto de vista da gênese do texto, a gente pode dizer, bem, esse texto expressa uma lógica patriarcal. Né? A experiência social que estava sendo vivida era do domínio patriarcal. Mas, enquanto texto, ele aparece instituindo esta dinâmica patriarcal. Não sei, Mauro, se ficou clara a ideia. Né? Esse ponto me parece importante, inclusive porque esse texto vai falar de algo muito delicado do mundo indiano, que eu não quero antecipar aqui, mas para a gente perceber essa dupla perspectiva com que o texto há de ser abordado. Ele emerge de uma conjuntura histórico-social-cultural, mas na medida em que ele se apresenta como mito, e ele é recitado, ele é transmitido, ele é reproduzido, ele é comentado, ele não aparece como reflexo dessa experiência, ele aparece como instituidor, se eu posso dizer assim. Apesar de ser reflexo, na verdade. Pois é, mas isso é esse é
Esse é o caminho que faz a investigação, digamos, histórica, que é o caminho pelo qual a gente tem trilhado aqui os passos, né, na caminhada. Mas é fundamental que a gente não perca de vista que os Vedas, que o hino, no que diz respeito a um tema, ao tema das castas, vamos dizer logo, ele tem a força que tem, não porque surgiu num contexto em que existiam as castas. Ele tem a sua força porque ele é visto como instituidor das castas. São duas lógicas que é importante não confundir. Assim como o texto do Gênesis, ele aparece como estabelecendo, sendo de ordem divina o patriarcado. Quando a gente investiga historicamente a gênese do texto, a gente descobre que o patriarcado já existia fazia tempo. Sim. Né? Então, esse ponto é muito importante que a gente leve em conta. O texto tem a sua origem, mas a sua força, ou para usar a expressão da Isabel, a sua verdade está na capacidade de produzir efeito e seus efeitos se enraizarem e fazerem história. Uhum. Não é a fatualidade do que está sendo narrado que vai ser conferida. É o efeito que aquela narrativa é capaz de produzir numa determinada conjuntura ou numa conjuntura que se estende por séculos, por milênios, como é o caso dos textos que a gente vem trabalhando aqui. Não sei se ficou clara essa ideia, mas, enfim, a gente terá que voltar a ela várias vezes, né? Porque a convivência entre essas duas lógicas não é uma característica específica deste texto ou daquele, dos Vedas ou da Bíblia, que eu acabei de citar. É algo que tem que estar no horizonte das nossas ocupações aqui durante toda a jornada, né, que estamos fazendo. Bem, Mauro, vamos ao texto, né? Vamos finalmente ao texto. Vamos parar de conversa fiada. Vamos ao texto. Então, os primeiros versos, as primeiras estrofes, as primeiras 5 estrofes fazem a apresentação de Purusha. 1000 cabeças tinha Purusha, com 1000 olhos, 1000 pés, abrangendo a terra por todos os lados. Aliás, abrangendo a terra por todos os lados, ele a excedeu em 10 dedos de largura. Quer dizer, essa imagem, como eu acabei de dizer, né, de um Purusha que ultrapassa, inclusive, em amplitude, os limites da própria Terra. Purusha, de fato, é este tudo de tudo que tem sido passado, chegando ao presente. E a totalidade do que vai ser o Senhor das esferas imortais, que ele supera ao consumir alimentos. A gente quase não entende, né, as imagens mescladas, umas com as outras. Mas a ideia, né, de algo de tão grandioso e que não cessa de se ampliar. Tal é a medida de seu poder. E maior ainda que isso é Purusha. Todos os seres são 1/4 dele. 3/4 são os imortais no céu. Essa divisão é importante também. Porque quando o texto fala, então, de Purusha 1/4 e 3/4, o texto está querendo dizer que este mundo, vamos chamar material para ficar mais fácil, é apenas 1/4 de Purusha. Este mundo, captável, percebido na nossa experiência cotidiana,
pelos nossos sentidos, ele está envolvido de uma realidade misteriosa, muito mais grandiosa. Por isso, a proporção 1/4, 3/4. Como se o mundo fosse um iceberg, né? A gente vê aqui e embaixo está toda a imensidão, né? Pois é, pois é. Então, esse é um pedacinho. Isso que a gente vê, isso que a gente toca, os sons que a gente escuta, as experiências táteis, olfativas, isso é 1/4. É migalha. Porque o universo é muito mais amplo que isso, né? Por isso que na estrofe seguinte, ele vai retomar a ideia de 3/4 e 1/4. 3/4 do homem subiram alto. 1/4 nasceu novamente aqui embaixo. Então, 3/4 do homem subiram alto. Então, para falar de toda a dimensão enigmática e amplíssima deste universo para além do sensível. Então, o mundo das divindades, das forças, das energias todas. Agora, 1/4 nasceu novamente aqui embaixo. Aqui embaixo. Portanto, referência a este mundo material no qual nos encontramos. A partir disso, ele se espalhou em todas as direções, em ou sobre coisas animadas e inanimadas. Dele o quê? Da quarta parte. Nasceu Virage. Então, Virage é uma palavra que significa brilhante. E, de acordo com algumas interpretações que serão feitas, o próprio Panikkar recolhe isso lá no seu comentário, se trataria de um princípio feminino. Então, você teria aí o encontro entre o homem primordial, o masculino, né, e Virage, o princípio feminino. E aí, curiosamente, né, esse masculino e feminino se unem. Por quê? Porque se vai dizer no verso seguinte que de Virage, Purusha nasceu. Então, Virage nasceu de Purusha, Purusha nasceu de Virage. E se estabelece, então, uma correlação entre essas duas entidades. E assim que nasceu de Virage, Purusha se estendeu todo sobre a Terra, tanto para leste como para oeste. Então, ele tanto gera Virage, como é gerado de Virage. E daí se desenvolve toda essa dinâmica, 3/4 para o alto e 1/4 relativo a este mundo do aqui. Bem, posso passar para a segunda sessão? Bora. O sacrifício de Purusha. Aliás, antes ainda, Mauro, para insistir ainda mais na ideia que eu já coloquei, mas acho que nesse momento, depois de termos lido essa primeira parte, né, do poema, a gente pode insistir. O universo do qual fala o texto não é o universo da objetividade material. É um universo perpassado da experiência humana. Quero insistir nesse ponto. Não é à toa que 3/4 de Purusha se dirigem para
o absolutamente transcendente, aquilo que ultrapassa de toda forma, de todas as maneiras, as nossas possibilidades de captação imediata das coisas. O Panikkar fala, então, de um humano para além da história, né? Ingressando nesse universo enigmático e, por consequência, entendendo-se a si mesmo, o humano entendendo-se a si mesmo como enigmático. Bem, quando os deuses, estrofe 6, quando os deuses realizaram o sacrifício, usando Purusha como sua oblação, seu óleo foi a primavera, o dom sagrado foi o outono, e o verão foi a lenha. Chama aqui a atenção, então, né, para o lugar das estações do ano. E a poesia é muito bonita, né? O óleo foi a primavera, o dom sagrado foi o outono, o verão foi a lenha. O inverno fica fora. O inverno fica fora. Até porque a ênfase está num sacrifício em que o calor joga um papel fundamental. Né? Trata-se da imolação no fogo a que Purusha será submetido. Ungiram com bálsamo... E vamos lembrar que é da tradição hindu a imolação dos mortos, né? Ah, sim, claro. Os mortos são queimados. Claro. Os mortos não são enterrados, né? São queimados nas piras, né? Exatamente. Aliás, um dia desses eu vi, e recomendo a quem puder, há uma série que está passando num canal de história chamada A Procura de Deus. E há um episódio sobre a tradição hindu da cerimônia com os mortos. É um negócio impressionante. É impressionante. O condutor dessa série não é o Morgan Freeman? Não, não é, não. Ah, não é essa do Morgan Freeman? Não. Procura de Deus. Vou ver se acho. A Procura de Deus, acho que é no History 2. Tá. Se não me engano, inclusive, é um jornalista chileno que faz. Perfeito. Ele é o protagonista. Tá. E há um episódio sobre a cidade que, em especial, né, reúne esses agrupamentos que vão fazer a cremação dos mortos. Né? E depois se deposita, né, as cinzas no rio Ganges. Né? É um negócio impressionante. Mas aí, Mauro, você me deu a deixa. Não é que Purusha é sacrificado porque os mortos são sacrificados. Aliás, não é porque Purusha não é queimado, vou falar de novo. Purusha não é queimado porque os mortos são queimados. Dentro da lógica mítica, porque Purusha foi queimado, os mortos são queimados. Não sei se ficou clara a ideia. Uhum. Você certamente, do ponto de vista histórico, devia ter, já naquela época, essa prática. Essa prática inspira a escrita de um texto. Mas a força que o texto vai suscitar no decorrer da história, a verdade, como foi colocado numa observação, né, aos poucos minutos você colocou aí disponível para nós, a verdade do texto se materializa na repetição deste ritual durante séculos, por gerações e gerações e gerações, até os dias de hoje. Perfeito. Legal. Então, se do ponto de vista do estudo histórico, você pode pensar na queima sacrificial do homem primordial, porque havia a prática
da cremação dos mortos, você tem agora o sancionamento, a sanção, a autorização, a instituição, a significação deste ritual, que deverá se perpetuar ao longo do tempo, porque esta significação é dada pelo mito. Eu insisto, entender a dinâmica, a dialética dessas duas lógicas é muito importante para a gente se dar conta do poder que esses textos têm. Bem, então, repito aqui a descrição do sacrifício, né? Quando os deuses realizaram o sacrifício usando o homem como sua oblação, usando Purusha como sua oblação, seu óleo foi a primavera, o dom sagrado foi o outono, o verão foi a lenha. Ungiram com bálsamo como vítima sobre a erva a Purusha, nascido em tempos remotos. Com ele, os deuses realizaram o sacrifício, assim como os sadias e os rishis. Sadias é um agrupamento de figuras, vamos chamar assim, semidivinas. Então, deuses acompanhados de sadias e acompanhados de rishis. Rishis são figuras, acho que a gente já falou delas aqui, são figuras míticas. A palavra rishi significa vidente e se atribui a elas a recepção dos Vedas. Então, são figuras ancestrais, né, às quais se atribui não a autoria dos Vedas, mas a descoberta dos Vedas. Então, de alguma maneira, também, Purusha, no seu sacrifício, o sacrifício de Purusha, tem a participação destes rishis, né, ancestrais. Então, há aqui uma poesia para descrever o ato ritual, o sacrifício. A partir, como eu dizia, da estrofe 8, exatamente, a procura de Deus. São vários episódios sobre várias tradições religiosas. Eu e Tassiana temos assistido a alguns destes episódios e são percursos absolutamente impressionantes que esse jornalista propõe. A gente tem uma ideia do que acontece no mundo. A gente viu alguns episódios sobre a China, sobre a Índia, alguma coisa também sobre lugares de peregrinação no mundo muçulmano, no judaísmo, enfim, vale a pena. Quem puder ir atrás, vale a pena. E há esse episódio sobre os rituais com os mortos. Efetivamente impressionante. Bem, Mauro, vamos aos efeitos do sacrifício. Então, diz a 8ª estrofe: a partir deste sacrifício plenamente realizado, foi recolhido coalhada misturada com manteiga. Opa! E uma outra tradução que eu encontrei dizia da gordura que gotejava. A gente sabe, né? Faz churrasco ali, vê a gordura da carne, né? Que se liquefaz. Você tem aí também. A partir daí, vieram as criaturas do ar, animais da floresta e os da aldeia, ou seja, animais selvagens e animais domésticos, digamos assim. A partir deste sacrifício plenamente realizado, se repete o mesmo verso da estrofe 8, mas já estamos na 9. Nasceram Rik e Sama. Daí nasceram os vários metros.
daí nasceram os Iajus. Mauro, estrofe 9. Se você puder colocar aí para o pessoal. Isso. Perfeito, desculpa. Aqui, Mauro, a gente tem alguma coisa de extremamente importante. A partir desse sacrifício plenamente realizado, nasceram Rig e Sama. Daí nasceram os vários metros. Daí nasceram os Iajus. Que são esses nomes? Rig é o Irg. São os hinos. Irg Veda. Sama são os Samaveda. Iajus, Iajur Veda. Então, temos aqui a indicação de como nasceram as 3 coleções constitutivas, 3/4 partes constitutivas dos Vedas. Ou seja, os Vedas são vistos miticamente como originados também do próprio sacrifício de Purusha. Uhum. Os livros, e vejam, não é um livro objeto. Nessa altura tem que ficar claro isso, né? Tem que estar claro isso. Não é um livro objeto, o livro que a gente pega na mão. É um livro no seu conteúdo. O Irg Veda, Samaveda e Ajur Veda. E o pessoal que nos acompanha vai se lembrar que os Vedas são divididos em 2 momentos, em 2 partes principais, em que os 3 livros, Irg Veda, Samaveda e Ajur Veda, são os livros dos Brahmanes. Enquanto o 4º livro, que é o Atharva Veda, feito de encantamentos e fórmulas mágicas, é um livro que ingressou também a compor os Vedas, mas ele é visto como de um grau de relevância menor. E não por acaso, ele é a expressão, o seu conteúdo expressa muito mais conteúdos, traços das práticas religiosas populares. Inclusive, há dúvidas, Mauro, na interpretação, sobre se esta palavra metros, isso que está traduzido aí por metros, não seria uma referência ao 4º livro Veda. Ou se nesta estrofe estaria sendo feita referência apenas aos 3 volumes, né, aos 3 conjuntos mais relevantes. Né? Seja como for, Mauro, você tem aqui, nesta estrofe, a descrição mítica da origem dos Vedas. Isso é genial. Os Vedas contando, um texto védico contando a origem dos Vedas. O que mostra, efetivamente, que este hino, que estamos comentando hoje, deve ter sido um dos últimos, né, a ser incluído nesta coleção tão venerável. Então, Mauro... Essa é a verdadeira metalinguagem. Né? Pois, o texto védico conta a origem dos Vedas. Agora, por outro lado, é uma coisa interessante que você fala, né? Porque a gente assiste no texto bíblico algo similar. Apesar da maioria das pessoas imaginarem que o texto mítico da criação do planeta e da humanidade da Bíblia, que é o Gênesis, as pessoas, em geral, acreditam que esse é o primeiro livro. Ele não foi o primeiro livro a ser escrito, né? Ele foi escrito muito depois de uma série de outros livros bíblicos, né? Exatamente. Então, assim, para você pensar o mito de criação, é preciso ter feito a jornada, né? Ter caminhado na jornada, né? Para aí poder voltar e integrar o mito de criação, né? Frei Carlos Mesters, já que tem tanta gente do CEBI aqui, vamos lembrar o nosso grande mestre, Frei Carlos, ele tem uma expressão que é genial, Mauro. Ele diz assim: o Gênesis é como o portão da casa. É o primeiro que você vê.
mas provavelmente foi dos últimos a ser construído. Porque primeiro você tem que construir a casa. Você constrói tudo lá, tal. Depois é que você faz o muro e depois você faz o portão. Né? Acho que é isso que você está querendo dizer, né? Mas a porta de entrada do texto bíblico é o Gênesis. Isso não significa nada no que diz respeito à cronologia dos textos, né? E nesse caso aqui, a gente tem um hino que já supõe a coletânea do Rig Veda, do Sama Veda, do Yajur Veda e eventualmente até do Atharva Veda, e ele entra na última hora a compor a própria coleção da qual ele está contando a origem. Legal. Só no mundo mítico é possível uma coisa dessas. E faz todo sentido. Sim. E faz todo sentido. Né? Bem, então, a partir desse sacrifício plenamente realizado, nasceram Erg e Sama, daí nasceram os vários metros, isso pode ser uma referência genérica aos hinos, né? Aos versos, às metragens dos versos, ou ao Atharva Veda, e depois daí nasceram os Yajus, ou seja, os conteúdos do terceiro conjunto védico. Destes nasceram os cavalos. Dele, todas as criaturas com dentes em qualquer dos maxilares. A partir disto nasceram as raças de gado. Daí nasceram as ovelhas e as cabras. Ou seja, um modo para falar do surgimento, né, dos animais. Aliás, um tema que já havia aparecido, né, anteriormente, mas dando destaque, né, Mauro? Dando destaque a alguns animais que são importantes na vida daquele ajuntamento, daquele agrupamento, daquela organização social. Então, os cavalos, o gado, né? Vamos pensar aqui no lugar fundamental que a vaca ocupa, né, nesse universo, as ovelhas, as cabras, enfim, as pessoas vivem, né, do cuidado desses animais, sobrevivem, mas não só sobrevivem materialmente, sobrevivem e fazem a vida tecendo-a na articulação com estes animais. É algo que não é difícil de a gente entender, imaginando uma sociedade rural, fundamentalmente rural, como eram as sociedades das quais esses textos emergiram. Agora, Mauro, chegamos a um momento particularmente dramático do texto, ainda pensando os efeitos, né, do sacrifício de Purusha. Aí estamos. Quando eles dividiram Purusha, eles, né, deuses, sádias, rishis, quando eles dividiram Purusha, em quantas partes eles o dividiram? Em que se tornou sua boca? Em que os braços se tornaram? Como se chamam as pernas dele? Como se chamam seus pés? A pergunta encontra sua resposta na estrofe seguinte. Sua boca se tornou o Brahman. Seus braços tornaram-se Rajanya. De suas pernas saiu o Vaisya. De seus pés se produziu o Sudra. Temos aqui a indicação das 4 castas em que a sociedade indiana está dividida e vem até os dias de hoje. O pessoal pode visualizar aí nesta imagem que o nosso escriba Inácio nos disponibilizou. Os brahmanes, entendidos, né, como se diz aí, nascidos da cabeça de Brahman, e em particular a boca, né, Mauro? A boca. Esses sacerdotes são os recitadores, né,
dos Vedas. A boca, a palavra, são os enunciadores das palavras poderosas. Depois, dos braços vem Rajanya, que muitas vezes são traduzidos assim, os kshatriyas, são os guerreiros. Então, os braços, né, para fazer a guerra, para lutar, para pelejar. Então, não à toa, eles vêm dos braços. De suas pernas saiu Vaishya. Seriam as pessoas, digamos, comuns. E costumam ser identificados com os comerciantes, camponeses, artesãos, como se diz aí. Em outro lugar, se diz os Vaishyas são as pessoas que conhecem os segredos da fertilidade animal e vegetal, bem como a riqueza. Então, conhecem a fertilidade animal e vegetal, justamente vão transformar estes elementos oferecidos do mundo vegetal, do mundo animal, em mercadorias, chamaríamos hoje, né, que serão comercializadas. E, finalmente, os Sudras, ou Shudras, eu vou encontrar escritos assim também, são os servos. Esses 4 estamentos da sociedade indiana têm vida, fazem história há pelo menos 3.000 anos. Essa articulação, e mais do que uma organização social que você poderia materializar numa fórmula ou numa descrição sociológica, Mauro, é importante a gente entender, e obviamente nem eu nem você estamos aqui para justificar nada, né? Mas é importante que a gente consiga entender como é que uma estrutura assim pensada, concebida, vem fazendo história há 3.000 anos. Aí está a verdade do mito. Vai dizer que o mito é falso, Mauro? Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. O mito é falso. Ah, o mito é falso. Tá bom, essa estrutura tem 3.000 anos de história. Imagine se fosse verdadeiro, então, né? Então, é importante que a gente se dê conta de que o mito funda a sociedade dividida em castas. E, obviamente, isso será objeto de polêmicas de todo tipo ao longo dessa história. As derivações religiosas surgidas na Índia, o budismo, o sikhismo, o jainismo, nós já fizemos menção a eles, né? Um ponto de ruptura é com este elemento, né, da articulação da sociedade, a concepção de uma sociedade baseada em castas. E a gente nem mencionou ainda os párias, né? Que nem fazem parte de Purusha. Mas a gente não resolve o problema apenas com a estrutura sociológica, né, Mauro? Não é só, a sociologia sozinha não dá conta disso, não. Isto fez sentido, vem fazendo sentido, continua fazendo sentido há 3.000 anos. Não é pouca coisa, né? Assim como gera reações também, né? Como gera reações, claro. Tá? E aí está. O mito, ele é verdadeiro na medida em que ele é eficaz. E aí você pode estabelecer uma guerra de mitos. Você pode se contrapor ao mito. É isso que você está fazendo referência. Sim. Existe um autor, que foge o nome agora, ele fala da guerra de mitos. Você não se contrapõe a um mito destituindo
o mito e a sua linguagem. Essa é a pretensão da modernidade racionalista, que pensa resolver o problema da religião, do mito e da atribuição de sentido que o mito e a religião propõem com o enunciado científico. Uhum. É o problema com o qual lidamos, inclusive, na realidade política na qual nos encontramos hoje. Uhum. Você tem trabalhado isso muito, tanto no Paz e Bem quanto no 247. Como é que você lida com uma realidade sócio-histórica que tem 3.000 anos de história e que abarca 1,5 bilhão de pessoas? 1 bilhão de pessoas, não vou exagerar tanto. Então, para a gente ter uma ideia, né? Nós que somos bebês perto dos indianos, o quão pesado é para nós a escravidão de 300 anos. A gente não consegue se livrar. Ela se traduziu no racismo. E a sociedade não consegue se livrar, não consegue se livrar, não consegue se livrar. É impressionante. Pois é. Então, você tem uma lógica de concepção da sociedade, né? A partir da qual se pensam conceitos como ordem, desordem, o certo, o errado, o adequado, o inadequado, né? E você disse bem, a nossa história, desde que os portugueses chegaram aqui, tem 500 anos. Nós estamos falando aqui de algo estabelecido há mais de 3.000 anos. Então, quero insistir, eu acho que ninguém tem dúvida de que eu não estou fazendo nenhuma apologia de uma sociedade dividida em castas, de forma alguma, muito pelo contrário. Se eu fosse chamado a opinar. Mas não é essa a questão aqui. A questão é entender como é que algo tão impactante e que produz tantos efeitos, né? E que subjuga e que estabelece padrões, como é que isso tem uma eficácia algumas vezes milenar. Né? O mito de Purusha surge de uma sociedade já organizada dessa forma. Uhum. Mas a força do mito está em prolongar este modo pelos séculos, pelo menos até hoje. Sim. E você não resolve isso desconsiderando esta lógica, né, que perpassa, né, que atravessa a sociedade, né, nessa história 3 vezes milenar, pelo menos. Enfim. Só para encerrar, lembrar que Gandhi sim surgiu contra o sistema de castas na Índia. O Gandhi é um nome admirável por todos nós, mas não conseguiu sequer arranhar esse sistema de castas. De forma... E foi morto. Foi morto. Né? E, por outro lado, né, o governo desastroso, né, que temos hoje lá na Índia, né, negacionista, do mesmo modo que aqui, né, é um governo ancorado fortemente, né, em valores desta tradição. Então, é preciso entender isso, né, Mauro? Uhum. Esse é o desafio que se coloca para nós da esquerda, né? Sim. Não, isso é mito. Aí volta aquilo que eu falava no começo. Não, o mito tem uma... A verdade do mito está na eficácia. Né? E você só discute, você só problematiza mito, né, a partir de uma lógica que respeite o mito, que considere o mito, se é que não se trata de uma lógica mítica. Então, o budismo reage, o jainismo reage, o sikhismo reage, mas a lógica de reação é mítica da mesma forma. Uhum. Perfeito. Enfim, Mauro, temos que terminar, avançamos muito, né? Mas é que muito, é verdade. Esse momento do texto não podia deixar não podia passar. Sim.
Não podia passar batido por ele, né? Fundamental, fundamental. É fundamental. Só então, para a gente resumir o final, né? Então, vai se dizer que das partes de Purusha não só derivam as castas, mas também os astros, né? Então, a lua, o sol, de sua boca nasceu Indra. Indra é uma divindade, é uma entidade divina associada ao céu e à guerra. Agni, o fogo, né? Enquanto de seu sopro nasceu Vayu, a atmosfera. E aí os mundos foram organizados, porque de seu umbigo saiu o ar, da sua cabeça desabrochou o céu, a terra de seus pés, da sua orelha as 4 direções, né, os 4 pontos cardeais, e assim os mundos foram organizados. Na recapitulação, Mauro, eu chamo apenas a atenção aqui para o fato de que o texto faz a recapitulação, né? Desculpa a redundância aí, mostrando como os deuses realizaram o rito de sacrifício de Purusha, obedecendo certamente às rubricas, às determinações das liturgias sacrificiais, tais como eram praticadas na época em que o texto foi escrito. Né? Ou seja, joga-se para a ancestralidade aquilo que eram os modos de se realizar os sacrifícios. Então, 7 éramos paus do recinto, 3 vezes 7 varas do combustível, né? Quando os deuses, realizando o sacrifício, ataram Purusha como vítima. Ou seja, se projeta para o texto, para que o texto justifique, sustente, fundamente o modo pelo qual a prática ritual ela é realizada. Enfim, Mauro, é isso. Roubei muito tempo aqui da nossa turma e do Paz e Bem do 247. Não, foi ótimo. Mas, eu acho que foi importante essa jornada. Pedro, como é que vai ser agora? Nós ainda vamos continuar nos Vedas, nós vamos passar ainda no hinduísmo, nós vamos para o budismo. Qual é a sequência agora? Eu queria passar, mas bem por alto, por outros títulos da literatura hindu ainda. Mais um encontro. Os Upanishads. Então, ainda antes do budismo, nós continuamos mais um tempinho. Pelo menos mais uma aula no hinduísmo. Se ainda tiver paciência, né? Disposição. Se a turma tiver paciência e disposição. Vai ter, porque acho que se a gente acaba agora, nós vamos dar a impressão de que o hinduísmo são os textos védicos, e não são, né? Tem muito mais, né? Os Vedas são o núcleo, mas disso se desabrocha. Como diz um autor, vou ver se eu acho rapidamente aqui a expressão dele, os Vedas são uma coleção fechada, interminavelmente revisada. Certo. Fechada, mas interminavelmente revisada. E extravasando para além dele. Então, a literatura hindu, a gente, pelo menos, vamos tomar contato com alguns títulos, algumas formulações, alguns textos, mas depois a gente passa, né, para outras expressões do mundo indiano, né, que é um mundo riquíssimo, como a gente pode ver. Perfeito. Legal. Então, continuamos com o hinduísmo na próxima aula, na Prada dizendo aqui, nos Upanishads é melhor se focar no Gita. Isso, Bhagavad Gita. Claro. Isso aí. Claro. Vamos passar por ele, sem dúvida nenhuma. Vamos mergulhar nele. Legal, Ana. Obrigado pela dica. Tá anotada por nosso professor. Bom, gente querida e amiga, é isso. Aula número 15 dos textos sagrados na história. Próxima aula 16. Continuamos não apenas na Índia, continuamos na Índia e no hinduísmo, porque depois que acabar a aula 16, nós ainda vamos continuar na Índia. Só que aí vamos fazer outros caminhos, vamos passar pelo budismo, vamos passar pelo sikhismo, vamos fazer outras jornadas ainda no continente indiano, tá bom? Isso. É isso aí, né, Pedro? Adorei. É isso, Mauro. Obrigado aí pela... Seguinte, gente, a aula está combinada de 1 hora. É 1h30, mas ninguém precisa pagar nada a mais por isso, tá bom?
Com o mesmo preço. Obrigado, Pedro. Alegria grande. Obrigado a você, Mauro, pela interlocução, pela conversa, a comunidade toda também pela participação, pelas sugestões, indicações. Uma boa semana, uma semana em que a gente lembra aí 500 mil pessoas. Sim. Nós perdemos para essa combinação terrível, né? Vírus-verme, mas com o ânimo do 19 de junho. É isso aí. Uma semana pautada, nós vamos a caminho. Sábado, nós vamos, último dia da semana, né? Dependendo da maneira como se organiza a semana para cada um. Tem gente para quem a semana acaba sexta, tem gente para quem acaba sábado, tem gente para quem acaba domingo. Então, no sábado que vem, Dia Internacional de Luta contra a Tortura. Então, também dia de lembrar aqueles milhares de mortos e torturados durante a ditadura militar, que há quem queira fazer voltar ao poder no país. Então, é um dia de lembrança, mas também de luta para impedir que esse passado volte a nos assombrar. Valeu. Obrigado, Pedro. Até lá. Abração. Grande abraço. Tchau, querida. Paz e bem.